Boa noite, pessoal. Bom demais estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês sobre o livro de Abacuque, ok? Então, a porção que nós vamos ler do livro de Abacuque é Abacuque 2, ok? Abacuque 2, 1. Então, se você puder abrir comigo aí e ler, vai ser muito legal. Por-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Gente, esses dias, eu acho que não diferente de vocês, eu tô com bastante tempo, né, em casa, né, não digo tranquilo, mas estou em casa. E essa semana, nos meus períodos de leitura bíblica, não o período que eu estou fazendo, né, a minha leitura bíblica anual, mas aquilo que a gente vai lendo. Então, essa semana, além da minha leitura bíblica anual, do meu calendário de leitura, eu que resolvi ler os profetas menores, né? E comecei a ler Abacuque, e toda a profecia de Abacuque me chama muita atenção. E eu quero falar um pouquinho sobre Abacuque, porque como cristãos, eu e você, muitas vezes a gente pode até se enquadrar na mesma situação de Abacuque. Em que sentido? Vamos falar um pouquinho desse Abacuque. Abacuque era um profeta que ele viveu mais ou menos 700, 650 anos antes de Cristo. Ele profetizou em Judá e ele era contemporâneo de Jeremias. E ele estava num processo muito complicado, porque muitos estudiosos dizem que Abacuque é o profeta filósofo, né? E o livro do profeta Abacuque, ele começa com algo muito interessante, que é uma discussão entre ele e Deus acerca da justiça. E uma das frases que ele solta é que se afrouxa a lei, né? Não há justiça. E ele pergunta ao Senhor: até quando o Senhor vai ficar calado? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? E a briga é meio que uma discussão entre ele e Deus. E Israel estava enfrentando uma crise, porque já Jeremias estava profetizando sobre o cativeiro, mas Jeremias assume uma postura de intercessor no sentido de pedir a Deus a proteção sobre o povo. Já Abacuque está falando: Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer, que o Senhor faça logo. Mas, por favor, que o Senhor fale conosco, né? Para que a gente possa manter uma conversa aí, para que a gente possa entender o que está acontecendo. E Abacuque, eu me vejo muito em Abacuque por causa das crises que ele teve. Porque o livro de Abacuque mostra muito, muito forte a crise que ele tinha acerca do que estava acontecendo. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre crise. Não sobre a crise do coronavírus. Todo cristão tem uma crise. Todo ser humano tem uma crise. Em que sentido que é essa crise? Nós temos as nossas crises existenciais, nós temos as nossas crises das nossas expectativas, nós temos as crises das nossas frustrações, nós temos as crises das nossas suposições daquilo que nós queríamos, que entra dentro da questão da expectativa. Mas também nós temos uma crise, que eu digo que é uma crise que está além de nós, que é aquilo que a gente julga certo e errado através das escrituras e que não está acontecendo. E passando por esses dias, né, de quarentena, ficando em casa, eu pude refletir várias crises, né? E comecei a pensar dentro da vida de Abacuque,
como que ele enfrentou as suas crises e como eu posso enfrentar as minhas crises. Nós temos uma capacidade muito grande de, em meio à crise, nós deslocarmos a nossa culpa para alguém, para algo, e muitas vezes nós não caminhamos para o caminho certo, aonde se resolvem verdadeiramente as crises. Eu entendo que muitas das nossas crises, elas precisam de um enfrentamento. Nós não podemos passar por uma crise, por um processo depressivo, ansioso, de pânico, seja qual for. Nós não podemos nos colocar dentro de uma situação, ou qualquer problema dentro de uma situação passiva. Durante muito tempo eu tenho pregado sobre sermos proativos, sobre sermos pessoas que levantam processos. Nós precisamos enfrentar a crise de fato, frente a frente, cara a cara. Enfrentar os nossos problemas, enfrentar os nossos dilemas. Não só como pastor, mas como terapeuta, o que eu mais tenho visto são pessoas que, em meio às crises, fogem da resolução das crises. E vendo o livro de Abacuque, é muito engraçado que o livro de Abacuque, ele não dá muito ênfase. Quem era Abacuque, de onde ele veio, quantos anos tinha, se era casado, se tinha jumento, se não tinha, se gostava de ouvir forró, não fala absolutamente nada. E na Bíblia, o nome de Abacuque é citado 2 vezes, por ele mesmo no seu próprio livro. Fora isso, ninguém fala mais dele. E é muito interessante que ele está numa crise, porque ele tem ouvido as profecias de Jeremias também, falando que o povo vai ser levado cativo, que está se levantando um povo que vai levar o povo cativo, e que Israel, por causa do seu pecado, e Judá, por causa do seu pecado, realmente vai ser levado cativo. Deus está levantando um povo amargo para trazer repreensão no povo. Então a crise deles é uma iminente assolação de um outro povo. Então nós temos ali, nessa época, que haviam 3 povos que dominavam o mundo. Que eram os egípcios, os babilônicos e os sírios, os assírios. Dentre todos esses povos aí, a gente teria que ter um tempo maior, e não é o foco do que eu quero falar hoje, mas eles saíram em guerra, e com tudo isso, a Babilônia se fortalece na pessoa de Nabucodonosor, e toma o povo cativo, ok? Depois vem os assírios, né? Toma o povo, e aquela coisa toda que você já sabe dos cativeiros que Israel passou. Então, a crise estava decretada. E Abacuque estava vendo que a coisa não estava andando bem. E a postura de Abacuque não foi se esconder da crise. Porque muitas vezes nós temos a capacidade de tentarmos resolver não a causa do problema, mas apenas suas manifestações visíveis. Não adiantava, nessa hora de uma iminente invasão, Abacuque querer fazer um tratado político para amenizar as coisas. Não adianta ele tentar tratar o efeito como causa, ou a causa como efeito, perdão. Ele tinha que ir na raiz do problema. Ele deveria ir aonde realmente as coisas iam acontecer e ia melhorar. Então nós precisamos, nessa hora, e eu quero, seguindo o texto, eu quero pegar algumas sentenças da oração de Abacuque, para que a gente possa meditar um pouco das crises que nós estamos vivendo hoje. E a primeira coisa que Abacuque faz ele não se vitimiza, e ele diz: por isso me colocarei na torre de vigia.
que é interessante é que todas as vezes que nós vemos alguma alusão à torre de vigia, nós entendemos que esse é o lugar aonde nós subimos para conversar com Deus. Nesse caso era uma torre de verdade, onde eles vigiavam, como quando você passa nas cadeias, tem aqueles quadradinhos lá em cima da cela e fica um guarda ali, né? E na realidade ele estava querendo dizer, eu estou subindo para a torre de vigia. E como que um cristão, como eu e você, podemos usar essa palavra de Abacuque para aplicar no nosso dia a dia? É nós subirmos para a torre de vigia. Nós irmos buscar a Deus. Nós irmos para um lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós irmos para um caminho onde realmente as coisas serão resolvidas. E isso é na torre de vigia. É se colocar como alguém que não está sendo atacado, mas alguém que está se antecipando ao ataque, alguém que está na vanguarda daquilo que vai acontecer. Nós precisamos subir à presença de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, e ouvirei o Senhor. O que o Senhor tem a dizer. Entender que no processo de crise, nós temos que subir a torre de vigia, porque na torre de vigia Deus vai falar conosco. E Deus não nos deixa sem resposta. E é muito interessante que eu falo que Deus tem 3 tipos de resposta. Sim, não e espere. Tudo na Bíblia você vai ver, ou um sim ou não ou espere. Mas nós estamos querendo muitas vezes buscar a resposta de Deus em outros lugares, quando o que Deus quer é que nós subamos na torre de vigia para ouvir a sua voz. E quais têm sido as vozes que nós temos ouvido? Não que opiniões não sejam válidas, não é isso. Mas primeiramente, o nosso conselho tem vindo da boca de Deus? Teve uma vez que Jeremias estava profetizando e ele diz, eu tenho uma coisa a falar acerca dos profetas de Israel. Não ouça o que eles estão falando. Porque eles estão mentindo. Eles não subiram na torre de vigia, só para fazer contexto no que eu estou falando. Eles não ouviram a minha voz. Eles não estiveram no meu conselho. Porque se eles estivessem no meu conselho e tivessem ouvido a minha voz, eles fariam com que o povo se convertesse. Por isso, eu vou entregar suas mulheres a outros homens e eu vou fazer eles beberem bebida amarga. O Senhor está nos chamando para a torre de vigia, para ouvirmos a sua voz. Para a gente ter a palavra de Deus nesse processo, porque ele diz, eu subirei a torre de vigia e eu vou ouvir o que o Senhor tem a dizer. E o terceiro aspecto que eu quero trazer essa implicação, e eu quero passear sempre sobre os 3, o primeiro é subir a torre de vigia, o segundo é ouvir o que Deus está falando, e a terceira coisa é proclamar o que o Senhor falou, porque o Senhor disse para ele, eu quero que você escreva a visão. E até quem passe correndo vai ler a visão. E qual é a visão? É a direção para o tempo. Deus, ele trabalha em tempo, modo, ele tem um tempo, ele tem um modo e ele tem uma operação. O tempo é agora, é o que a gente está vivendo. O modo é segundo o que ele está dizendo. E a operação qual é? A operação nesse caso é, escreve a visão, proclama o que eu estou falando. O grande problema que eu tenho visto nos dias de hoje é que nós não estamos subindo ao conselho do Senhor na torre de vigia para ouvir o que ele tem a dizer. Nós perdemos a capacidade da contundência da palavra, porque nós estamos fazendo bons estudos, boas elucubrações, boas, até muitas vezes, boas opiniões nós temos tido.
mas não é palavra de Deus. Muitas vezes, eu como pregador que há mais de 20 anos prego, eu quero dizer para vocês, muitas vezes eu tenho boas palavras, mas eu não sei se eu tenho a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é liberada, as crises são resolvidas. Quem dera que toda crise fosse resolvida com uma quarentena de não sair de casa. Mas tem a crise de quando você sai de casa. Existe a crise do dia a dia e ela só vai ser resolvida quando nós tivermos a prática de subir a torre de vigia. Nada mais é do que o momento de solitude. É o momento que você tira de uma autoavaliação, que essa autoavaliação, ela é soprada pelo Espírito, que te prepara para ouvir a palavra de Deus. E quando Deus libera a sua palavra, você passa a agir, não segundo você quer, mas segundo aquilo que a palavra de Deus está falando. O grande problema é que nós queremos adequar Deus ao nosso estilo de vida, quando na realidade nós precisamos nos adequar àquilo que Deus está falando. Porque tem muita gente perdida porque nós abandonamos a questão de ouvir o que Deus está falando e proclamar o que Ele está falando. Hoje nós temos muitas opiniões. Talvez Paulo vai dizer como ventos de doutrina. Mas o que é que nós estamos fazendo no período de crise? Vou contar para vocês uma experiência muito interessante minha. Eu não tenho uma pior, então vai ter que ser a minha mesmo. Teve uma época na minha vida, sou cristão desde muito cedo, e eu queria descobrir qual era o meu chamado, para o que Deus me chamou. Lendo um monte de livro e tal. E eu fui perceber que eu me encontrei nas palavras do Senhor. Que quando eu parei, fui para a torre de vigia e ouvi o que Deus tinha de mim, e proclamei o que Deus tinha para mim, as coisas começaram a acontecer. Nesse momento, qual é a estação da sua vida? O que você está vivendo hoje? Qual é a crise que você está vivendo? Porque eu vou falar para vocês, a quarentena não está sendo assim, pelo menos para mim. Eu fico em casa o dia inteiro, eu atendo online, eu tenho a minha geladeira toda hora perto de mim. Mas existe crise um pouco pior. Eu tenho uma crise que somente o Senhor pode responder. Por que é que tantos têm muito e muitos têm tão pouco? Por que é que eu vejo que para mim é tão básico ter uma caneca de arroz em casa, e eu conheço gente que não tem caneca de arroz em casa? Qual é a minha resposta para esse tipo de crise? A minha resposta para esse tipo de crise é ouvir o que o Senhor está dizendo. E o que o Senhor está dizendo é, você não pode acumular. Você tem que dividir. Porque sociologicamente falando do cristianismo, o cristianismo é a religião para o outro. Porque o amor que a gente prega não é o amor eros, nem é o amor filéu. É o amor ágape. E no amor ágape sempre o outro vem primeiro. Sempre a dor do outro é mais importante do que a nossa. Então a minha crise é por que tantos amores estão vencendo o amor ágape no nosso meio.
Por que é que eu deixei abstrato aquilo que é real? A minha crise é chamar o irmão, a pessoa de irmão, baseado numa leitura religiosa e não numa leitura real, de que o sangue de Jesus me une com você para sermos irmão, e a gente não faz nada além de passar na igreja e falar que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, irmão. Aonde eu caminho dentro da questão da propriedade privada, e dentro do cristianismo, a gente vê que não existe isso, tudo é nosso, e nós somos de Deus. Essas são minhas crises. Talvez a pós-modernidade vai dizer que isso é uma crise marxista, que é uma crise ideológica, e eu vou dizer, não. Eu estou olhando para a gente. Eu quero amar gente. E eu quero viver com gente. E eu quero me entregar por gente como Jesus se entregou. Não para salvá-las do inferno, mas para que essas pessoas tenham uma vida melhor. Qual que é a crise que você está vivendo? E como você está resolvendo essa crise? Que a gente possa usar esses dias que está todo mundo em casa, para subirmos a torre de vigia, para captar o que o Senhor quer fazer nos dias de hoje, para ouvir o Senhor. Em Apocalipse, sempre é repetido uma frase muito cansativa: quem tem ouvidos, ouça. E o que nós temos ouvido do Espírito Santo no tempo presente? O que você tem ouvido? Não aquilo que vai somente beneficiar você, mas para que vai beneficiar todo o contexto pelo qual nós estamos envolvidos, que é o contexto da restauração da raça humana, para que aquilo que foi vivido no Éden seja vivido de novo. Chorar pelas suas próprias feridas, até um cachorro faz. Mas chorar pela ferida do outro é muito complicado. Nessa noite, eu quero compartilhar essa palavra do meu coração com vocês. Suba a torre de vigia, ao lugar secreto, para ouvir o Senhor. E após você ouvir o Senhor, proclame o que Ele está te dizendo. Porque aí sim, nós teremos a autenticidade de um cristianismo. E aí sim, nós vamos poder discipular e fazer as coisas certas. Beleza, pessoal? Então essa palavra que eu queria deixar com vocês. Foram só 72 minutos. Nos ouçam. Nós vamos voltar logo mais com a série de João, e quando voltar sou eu, porque a quarentena me tirou. É você? É, porque eu acho que é assim. Não é não, João 9? Deixa eu ver a escala. Vê a escala aí, sou eu. Irmão, ao vivo é assim mesmo. É, mas... Não fica triste não, que ao vivo é assim mesmo. Você perdeu sua chance. Eu perdi minha chance, perdão, gente, não vai, perdi. Mas eu vou estar aqui, nós vamos fazer uns guerigueri, a Lana vai trazer um bolinho. Oh, aleluia, os bolos da Ana, até arrupiei aqui. Ó. Só de falar, meu Deus, é forte. Se vocês quiserem mandar uns Arnaldo lá para nossas casas, Eita! pode mandar, tá, gente? Vamos deixar o endereço depois. Vamos deixar o endereço, só chamar no direct. Então no zap aí, ó. Quem tem um zap aí pode... Eu prefiro um locomotivo, em vez de Arnaldo, locomotiva pra mim. Não, então, peraí. É mais barato o locomotivo. Pode ser locomotiva. Pode ser. É mais barato, mais gostoso. Aliás, locomotiva, manda aí uns cascais pra nós por causa do merchan. Fizemos uma propaganda aí, ó, ao vivo. Eita. Bom, então depois dessa petição aí, né? Ou melhor, dessa pedança, né? Vamos terminar com a canção. E eu queria só finalizar com vocês uma questão muito interessante que, ouvindo essa palavra do Cadinho, é que o que Deus tem falado ao meu coração nesses dias é espere. Então Deus tem me levado a viver um dia de cada vez. Eu
venho falando sempre nisso, que eu tenho a oportunidade de compartilhar uma palavra com alguém, enfim. A gente aprender realmente a esperar, a viver um dia pelo outro, esperando sempre em Deus de que o nosso amanhã, isso envolve confiança, né? Confiança que o nosso amanhã vai ser realmente melhor e que o Senhor não vai nos abandonar independente de qualquer coisa. Então é isso que eu tenho aprendido e eu quero agradecer o Cadinho aí pela essa mensagem, porque eu acredito que Deus realmente falou aos nossos corações, né? E isso confirma algo no meu coração, na verdade, que Deus está falando, né? De que aquilo que Ele tem falado ao meu coração, aquilo que eu tenho ouvido dEle, né? Que é realmente espere um pouco mais. Isso me mostra que eu realmente estou no caminho certo, né? Que eu estou realmente caminhando. Então, muito obrigado aí por ter se disposto a ouvir realmente, a subir a torre, né? Então que nós, eu e você, possamos realmente subir a torre, né? Ou seja, realmente levar as nossas ansiedades, os nossos problemas a Deus e ouvir o que Ele tem para falar da gente. Quando Ele vir ao nosso encontro, quando Ele nos curar, que a gente possa realmente proclamar, né? Essa é falar daquilo que Ele realmente nos falou, né? Aquilo que Ele falou ao nosso coração. Amém? Só se for eu te
obrigado por esse momento, que venha a sua bênção sobre nossas vidas, Senhor, que de verdade a gente esteja na torre, Senhor, de vigia, Amém. para não sermos pegos de surpresa, mas que intencionalmente a gente suba para ver o que o Senhor vai fazer, e ouvir do Senhor, e corresponder na proclamação daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, Senhor, que até quem passe correndo possa saber do que o Senhor vai fazer e do que o Senhor está fazendo. Te agradeço por esse momento, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Muito obrigado pela sua participação. A gente fica muito feliz, né, Cadinho? É isso aí. Aí também está aqui no cantinho, o Rogério ali no fundo. Backstage. Infelizmente a gente não pode estar junto, né? Eu, particularmente, eu sou um cara que eu tenho fobia do secreto, né? De ficar enclausulado, fechado, né? Realmente eu tenho alguns probleminhas com isso. Eu gosto muito de gente, gosto de conversar, acho que não é novidade para ninguém, né? Sim. Sim, o cara... Então, eu gosto de gente, e como o Cadinho falou, né? Outra coisa muito importante que eu gostei da mensagem dele foi isso, né? Que ele abriu o coração dele falando que ele gosta de gente. E é isso que eu gosto também, cara. Eu gosto muito de gente, gosto de estar reunido. Eu acho que a igreja é isso. A gente não vive sem se reunir com as pessoas. Então, acho que esse é o grande propósito. Então, quero te agradecer e estou ansioso para que em breve a gente possa estar todo mundo junto de novo. A gente trocar uma ideia, alinhar as coisas e, né, enfim, estreitar os laços, né? Comer bastante junto também. Rir bastante. Então é isso, né? Eu quero agradecer mesmo de verdade mais uma vez por você ter tido a paciência de ouvir a gente aí. Desculpem as falhas, porque realmente ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo e a cores. Ô louco, bicho! Que é isso? Então não perca, tá? Essa mensagem ela vai estar ali no YouTube em breve, amanhã na verdade já vai estar no YouTube, se Deus quiser. Sim. Então você pode rever a mensagem, para você, às vezes você que gosta de fazer suas anotações, né? Sobre cada ponto da mensagem que foi falada, então você pode rever no YouTube para que você seja abençoado, tá bom? Então espero que tenha abençoado você realmente e é nóis, tamo junto. Galera, É dá um nóis. tchauzinho Deus aí. abençoe. Valeu, galera. Aí, ó, o Gerão dando tchau ali, beleza? Tamo junto, galera. Fica com Deus. Beijo, mãe. Obrigado. Ó, e domingo que vem, se nada mudar aí, né, dos decretos estaduais ou municipais, a gente tá aí de novo gravando a live. A gente vai estar, se vocês puderem mandar, né, as dicas pra gente, o que a gente precisa melhorar, se o áudio ficou bom, se o vídeo tá beleza. Então dê essas dicas pra gente aí, pra que a gente possa melhorar pro próximo culto. Beleza? Tamo junto e é nóis.